do Senhor Jesus. Vamos iniciar mais um devocional. Hoje a gente vai ler apenas o capítulo 5, que é o início do Sermão da Montanha. Muitas pessoas ainda acreditam que o Sermão da Montanha é somente as bem-aventuranças, e não é. O Sermão da Montanha, na verdade, ele termina no capítulo 7, mas como o capítulo é grande e ele também tem muitos assuntos a se abordar, eu pelo menos vou ler o capítulo 5. Você fica à vontade, se quiser passar o dia todo lendo, né, mais tempo lendo, fique à vontade, né? E vamos ler aqui, capítulo 5, versículo 1. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo. Aí começa já com um comentário, né? Ele foi para um monte. Esse monte, ele é muito representativo, ele não está aqui à toa, né? Não foi por acaso que Jesus escolheu um monte. Quando o Senhor ele libertou o povo de Israel, ele colocou a sua lei, né? Ele levou a sua lei através de Moisés no Monte Sinai. E aqui ele está fazendo uma alusão àquilo que aconteceu naquele tempo, né? Ele escolheu também um monte, também representando, né, aquilo que aconteceu. Então aquelas pessoas ali, os conterrâneos, né, os judeus que estavam ali, os que estavam ali ligados, né, porque tinha uns que não entendiam, outros entendiam, né, eles já fizeram a ligação com aquilo, né, que aconteceu. Então continuando. Versículo 3, começando as bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Em outras traduções, bem-aventurados os humildes, né, de espírito. Versículo 4. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Esse que choram aqui não são aquelas pessoas que ficam chorando por qualquer coisa, né? São pessoas, por exemplo, que se sensibilizam com o que está acontecendo nos dias de hoje, sensibilizam com as dores do próximo, né? Por exemplo, aconteceu uma tragédia. Hoje em dia, né, a violência está muito grande e as pessoas nem se sensibilizam mais quando acontece alguma tragédia. Mas nós devemos se sensibilizar, né, com os familiares, com o que aconteceu. Né? São aquelas pessoas que não se conformam com as tragédias de um modo geral, né? Não aceitam isso como normal, não querem, né? Não se conformam com isso, né? E ficam tristes por isso. Versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Os mansos são aquelas pessoas que não são reativas, né? Que são ofendidas, por exemplo, e elas conseguem ter domínio próprio, elas conseguem manter a mansidão. E aí a gente começa a observar ao longo da leitura que é bem difícil, né? A gente consegue identificar as nossas falhas, né? E também nós vamos ver que o Senhor ele é muito, que ele não veio abolir a lei, mas ele veio trazer uma abordagem mais profunda da lei, né? Então nós observamos no nosso dia a dia que tem muitas coisas que a gente faz. Eu observei aqui, né? Que não agrada o Senhor, né? São coisas que o Senhor diz que não é pra gente fazer e a gente acaba fazendo pela força do hábito. Então aqui o Senhor está dizendo que a gente tem que ser manso, né? A gente não deve ser reativo, né? Ser respondão. Quando a pessoa responder a gente e a gente reagir. É bem difícil. Mas o Senhor está dizendo que aqui tem as pessoas que são assim porque Ele consegue fazer com que a gente seja assim. Versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Aqui a justiça, quando a gente fala da justiça do Senhor, a gente fala da palavra dele. Então são aqueles que têm fome e sede da sua palavra, da palavra do Senhor. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Misericordioso é aquela pessoa que perdoa, né, que sabe perdoar. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Aqui está falando de pureza, de santificação. Né? Santificação é separação. Se separar, se resguardar de coisas que não edificam, de coisas que vão sugestionar, fazerem
coisas que não devem, né? São pessoas separadas. São pessoas que vivem na contramão desse mundo, né? Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Pacificadores, aqui, né, de uma forma bem superficial, pacificador é uma pessoa que pacifica, né, que traz paz. Mas pacificador não é aquela pessoa omissa, né? Não é aquela pessoa que não tem opinião, né, que não se posiciona. É uma pessoa que ela sabe se posicionar, ela tem opinião, né? Mas essa pessoa ela não age, por exemplo, sobre assuntos polêmicos do dia a dia, por exemplo, né, política, sobre assuntos sociais, aborto, homossexualismo, várias coisas assim, né, racismo. Ela tem esse posicionamento, né, ela tem essa opinião baseada na palavra do Senhor, mas ela não fica entrando em contenda ou, por exemplo, entrando em debates que causam contenda, né? Porque tem pessoas que só sabem mostrar sua opinião se for humilhando o outro, se for desprezando o outro, fazendo o outro se sentir mal, né? Então o pacificador, ele consegue transmitir a sua opinião, se posicionar e ser misericordioso ao mesmo tempo, né? Sem ficar brigando. Às vezes ele até se resguarda, às vezes, de falar com certas pessoas, porque sabe que tem determinadas pessoas que não sabem ouvir, né? E tem outras que sim. Aí continuando. Versículo 10. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus, né? Quando a gente escolhe viver segundo a palavra de Deus, muitas pessoas vão apontar, vão querer dizer, né, que agora tá querendo ser santo demais, né? Isso aí acontece demais, principalmente em casa, quando a pessoa mora numa casa que nem todo mundo é crente, né? Aí a pessoa é muito perseguida por causa da palavra do Senhor, quando a pessoa quer fazer a palavra de Deus, mas tem na consciência que isso é normal, né? Isso acontecer, isso aí já está previsto. Então, se tem acontecido, fique alegre, são bem-aventurados, porque está realmente seguindo a palavra do Senhor. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra, se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Aqui tem uma situação, né, que ele falou, porque tem tempos em Israel que lá neva, né, que lá cai neve. E aí os sacerdotes, né, que cuidavam do templo, eles pegavam aquele sal que não prestava mais, e aí eles começavam a jogar no chão para tirar aquela neve, né, para derreter aquela neve. E aí ficava aquele sal ali no chão e as pessoas pisavam no chão, né? Era um sal que não servia mais, era um sal que era jogado fora. Então quando a gente... Então ele está dizendo, Senhor, que nós temos que ser um sal, né? O sal, quando ele tá bom, né? Ele tem várias propriedades. Uma delas é colocar nos alimentos, né? Hoje em dia que tem a geladeira, mas antigamente não tinha. Ele era colocado nos alimentos para que eles durassem mais, eles não apodrecessem, né? Então tem várias utilidades. O sal, e assim, ele quer que a gente seja útil, né, na palavra do Senhor, na obra de Deus, né? Todos nós temos dons, habilidades, né? E ele quer que a gente busque, né? Nós podemos ver nas próximas parábolas também isso. Aí, versículo 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Nem se acende a candeia, que é uma espécie de lamparina, e se coloca debaixo do alqueire, que é uma espécie de cesto, né? Não pega uma lamparina e bota debaixo do cesto, que brinda aquela luz, mas sim no velador. O velador é um local que coloca a vela, que fica num local bem mais alto para iluminar a casa, né? E dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está nos céus. Então aqui fazendo a ligação, né, com sal, com as boas obras, né? Quando nós somos salos ou salgados, né, para Deus, é que nós somos usados para fazer boas obras, né? Então o Senhor, Ele está incentivando a gente a fazer isso.
Agora aqui o negócio vai ficar mais profundo ainda. Versículo 17. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Foi o que eu falei ontem, né? O Senhor, ele não veio abolir, trazer uma outra lei totalmente diferente daquela que Deus deu, né, no Velho Testamento, mas ele veio cumprir. E a gente vai ver que ele não somente veio cumprir, mas ele veio trazer uma abordagem muito mais profunda. Então, versículo 18. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar os homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Sobre o homicídio, versículo 21. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Essa era a lei. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. Qualquer que disser a seu irmão, raca ou racá, será réu do sinédrio. É como se fosse uma ofensa aqui, né? E qualquer que lhe disser louco, terá réu do fogo do inferno. Então, antigamente, né, as pessoas, aquele que cometesse homicídio, ele era preso, né? Era réu de juízo, ele era julgado e era preso. Aqui ele está dizendo que só em você se zangar com seu irmão e ofender ele, você já está sendo para Jesus, você já está cometendo o mesmo pecado de matar um irmão, matar uma pessoa, né? Então, ontem mesmo eu estava me zangando aqui com meu irmão, né? Por isso que a gente tem que estar sempre ali com a palavra fresquinha na mente, tá lendo ali todo dia. E a gente vê o quanto a gente é falho, né? Quanto nós somos falhos, quanto a gente necessita do perdão, da misericórdia do Senhor, né? Mas prosseguindo aqui, versículo 23. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, então vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Né? Porque o Senhor está dizendo que se a gente tiver brigado com alguém, não tiver perdoado, não tiver se reconciliado, ele não recebe a nossa oferta. Pode ser uma oferta grandíssima, né? Mas ele não recebe. Porque ele vai ver a intenção, né, do coração, ele não vê a quantidade. Né? Ele vê como é que está a alma da pessoa, a intenção, tudo isso. Versículo 25. Concilie-te depressa com teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, o juiz te entregue ao ministro e te encerre na prisão. Em verdade te digo, de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último ceitil, ou o último centavo. Versículo 27, sobre o adultério. Ouvistes que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Essa era a lei. Eu vos digo, porém, que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros, do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Aqui ele foi bem pesado, né? Aqui ele falou, não é questão de cortar mesmo, né? É questão da gravidade da situação, né, para Jesus. Se o homem cobiçou uma mulher, ele vê isso assim, como algo que é tão horrível para ele que era capaz até de até arrancar um olho ou uma mão para que aquela pessoa não faça mais aquilo, né? E poder entrar no reino de Deus. Então é um pecado muito, muito grande, né? O homem ficar desejando outras mulheres. E a gente tem diversos fatores, né, para que isso aconteça. Existe o pecado da lascívia, que é justamente esse, né, do desejo, da luxúria. E nós mulheres, principalmente, nós temos que ter muito cuidado. Hoje em dia os homens também, né, porque a gente vê a questão das roupas, né, sensuais, ficam mostrando, né, massinha,
ou muito colada, tanto homem como mulher, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque não é somente a pessoa que vê, mas a pessoa que faz ver, né? Que faz também outro pecado. E aí a questão do olho, né? A questão do ver, né? Que a pessoa viu a outra e desejou, pode ser algo interno da pessoa, né? A questão da perversão, da promiscuidade, né? Que a pessoa tem que tratar dentro de si, mas também pode ser a outra pessoa que está fazendo o outro sentir isso, né? Então nós temos que ver nesses dois ângulos, né? Porque eu vou mais o homem com a mulher, né? Tem mulher que ela se veste até bem, mas tem homens que são promíscuos, né? Se veste relativamente bem, porque a roupa ela também transmite muito respeito, dependendo da roupa. Mas tem homens que são assim, então eles têm que tratar isso, né? As mulheres com mais respeito. E também tem a outra questão, né? Da mulher não também fazer com que o homem peque dessa forma. E a questão da mão é porque também tem pessoas, né, que geralmente homens, né, quando eles desejam a mulher e eles não podem possuir, aí eles usam a mão, né, não precisa entrar em detalhes, né. Então o Senhor está dizendo também isso, né, que não é para fazer, né. Questão também da desejar a mulher do outro, né. Desejou a mulher, mas não cometeu o adultério, não cometeu o ato sexual com a mulher. Então não é adúltero, não. Você desejou, né, adulterar. Você fantasiou com ela, né? Quando é a questão da mão, é quando a pessoa já está fantasiando ali na mente e está acontecendo ali, na mente da pessoa, né? Então, acredito que vocês entendam, né? Já são adultos aqui. Versículo 31, sobre o divórcio. Também foi dito, qualquer que deixar sua mulher, dê-lhe carta de desquite ou de divórcio. Era a lei. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de fornicação, que é adultério, né, atos sexuais ilícitos, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada comete adultério, né? É porque antigamente, por conta da dureza do coração do homem, no tempo de Moisés, ele permitia os homens divorciarem. Só que os homens naquela época, eles se aproveitavam muito. Então, se a mulher fizesse uma comida que ele não gostasse, ele já pedia carta de adultério, de divórcio, né? Se fizesse qualquer besteira que eles não gostassem, a mulher já era repudiada, né? Eles já pediam divórcio. Aí o Senhor, ele viu que estava acontecendo isso. E aqui ele colocou questão do valor do casamento, né? Não se separar por qualquer besteira, né? Tentar resolver. E aí existe sim o motivo, né, de divorciar pelos motivos certos, né? Não é pecado a questão de adultério, de fornicação. O homem que está na igreja e passa por isso, a mulher, ela tem o direito sim de divorciar. Mas ainda existe também a opção de perdoar, né? É sempre bom orientar a questão do perdão e dar uma chance, caso a pessoa se arrependa e queira mudar, porque tem pessoas que não se arrependem, que não querem mudar. É sempre bom mesmo a preservação do casamento, mas também não adianta casamentos abusivos também, né? Então existem situações que é permitido o divórcio. E aqui ele diz que se a mulher estiver adulterado, né? No caso, e for repudiada por causa disso, ela não deveria casar de novo. Ela não é digna de casar de novo. Versículo 33, sobre os juramentos. Outro sim, ouvistes que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é os escabelos de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disto é de procedência maligna. Aqui, tem pessoas que, por exemplo, estão falando uma coisa, e aí, para confirmar aquilo que ela está dizendo, ela diz assim: eu juro. Eu já ouvi gente dizer assim: eu juro pela minha mãe, né?
E às vezes a pessoa não tá ali se lembrando de alguma coisa, né, algum fato, e acaba jurando indevidamente, né, e não pode. A pessoa ela tem que ter palavra. E para a pessoa ter palavra, não é só questão de falar, é a questão também do seu comportamento, né, da sua procedência. Então tem que ser uma pessoa de valor, né? Uma pessoa valorosa, um homem valoroso, uma mulher valorosa, um homem de palavra, uma mulher de palavra, né? E dizer sim, sim, não, 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 não é a pessoa confiar de saber que de acordo com a vida que você vive, aquilo que você diz é o que é verdade. E aí também tem a questão dos votos também. Tem muitas pessoas que fazem votos, né? Promessas ao Senhor. Às vezes até diz assim, se acontecer isso, compromete até a vida de outra pessoa, né? Geralmente os filhos, pessoa da família, fulano da minha casa não vai cortar o cabelo. Essas coisas assim, não é legal também, não é bom, né? Porque o Senhor, no Velho Testamento, ele fala que tudo aquilo que a gente promete a gente tem que cumprir, né? Então, se por acaso você fizer algum propósito, algum voto, você tem que cumprir, né? Porque o Senhor, ele vai requerer isso. Então, quando a pessoa não peca, é como se você estivesse fazendo hora com a cara de Deus, né? Brincando com a cara de Deus, né? E Deus, ele não é menino, ele é Deus, né? Os pais têm que ser respeitados, né? E nós temos que ter temor e reverência, né? Respeito a Deus. E aí, se você não quer correr o risco, não faça, né? Não faça votos. Tem uns votos que são chamados votos de fogo, né? Pessoas que fazem promessa para subir escada de joelho, tantos degraus de joelho, isso é coisa que não... Deus não quer que a gente se maltrate, né? Para barganhar algo dele, por exemplo, né? Todo o sofrimento ele já levou e já colocou naquela cruz. Então a gente deve orar, confiar na sua vontade, né? No seu tempo. E é basicamente isso, né? A questão dos votos e dos juramentos. Versículo 38. Ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser disputar contigo, e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Aqui ele está falando daquela pessoa que nos aborrece, nos aborreceu, nos deixou chateado, frustrado, né? Aí está dizendo que a gente deve perdoar aquela pessoa, né? É difícil, às vezes, quando a pessoa aborrece a gente, mas depois que passa a raiva, né? Aí a gente... Mas tem pessoas que, mesmo depois de dias, anos, né? Fica aquela mágoa, aquela raiva, não quer contribuir, né? E aí é a questão da vingança, né? Tem pessoas que, quando são vingativas, elas prejudicam a outra mesmo. Mas tem outras que, quando elas estão zangadas com a outra, elas não fazem mal, mas também não fazem um bem, não contribuem, não ajudam, né? E o Senhor está colocando isso em questão, né? Se uma pessoa nos bater numa face direita, aqui está dizendo que a gente tem que oferecer a outra no sentido de a gente ficar calado. Deixa eu falar, fala bem muito. Aí vem aquela questão também, né, que a gente viu sobre os pacificadores, né? Então faz a ligação com isso. Então, realmente a gente guardar o orgulho no bolso, né? E deixar a vingança nas mãos do Senhor, que a palavra do Senhor também diz que a vingança vem dele, né? A pessoa nos magoou, nos feriu, é difícil, né? A gente ser bonzinho com aquela pessoa. Mas o Senhor está dizendo que a gente seja bonzinho. Deixa com ele, que ele vai fazer. Sobre amar os inimigos. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu vos digo, porém, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque faz que o sol se levante sobre os maus e os bons, e a chuva desça sobre os justos e os injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo?
E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não faz os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai, que está nos céus. Aqui ele está falando, né? Aqui tudo que a gente leu são coisas difíceis, né? Algumas coisas mais difíceis para uns, outras mais difíceis para outros, né? Mas aqui nós vemos que aqui o Senhor, ele está levando mais para o lado emocional, né? Antigamente na lei era aquilo que as pessoas viam a pessoa fazendo, mas aqui ele está indo já no mais profundo. Ele não está indo só na atitude, ele não está indo só na ação, ele está indo na alma da pessoa, né? Ele está indo em direção, em tratamento com a alma, né? Com a nossa alma. Aquilo que nós pensamos, desejamos, né? Fazer, ele está indo de encontro a isso, né? Então aqui o Senhor, ele está fazendo com que a gente tenha inteligência emocional, né? É um termo que é novo, né? Que no século XXI, né? Surgiu agora há pouco tempo. Mas desde esse tempo de Jesus, o Senhor já falava sobre inteligência emocional, né? Sobre não ser reativo, sobre ver os nossos pensamentos, analisar os nossos pensamentos. Eu estou olhando para aquela pessoa, estou desejando, então vamos tratar, né? Vamos nos santificar para não ficar olhando para coisas que não é para a gente ver, para não ficar fantasiando coisas que não é para a gente fantasiar, né? Então aqui o Senhor está, na verdade, fazendo um incentivo ou um tratamento emocional, né? Então foram coisas assim, coisas que eu falei aqui que eu já sabia e outras Deus falou comigo ao meu coração hoje. A questão da inteligência emocional, né? Então por isso que Deus, ele não veio abolir a lei, ele veio cumprir a lei antiga e trazer uma nova abordagem, né? Uma abordagem mais profunda, né? Para que a gente venha tratar a nossa alma. E isso não é uma coisa que acontece de uma hora para outra. Primeiro a gente tem que entender, né? Ter consciência do que é certo, do que é errado e identificar, né? E é um exercício. Não é também para se culpar, né? Já fiz isso, já aconteceu isso, já pensei isso, né? Mas é momento de meditar, de refletir e de mudar, né? E de mudar os pensamentos, mudar os hábitos, de colocar a vida, né, as emoções alinhadas ao Espírito de Deus. E isso não, como eu falei, não é da noite para o dia, é um exercício diário, todos os dias, né? Então fica o estudo. Foram muitos áudios hoje, por tema, né? E que possa edificar alguém. O grupo fica aberto para dúvidas, opiniões, sugestões, para também compartilharem coisas edificantes. Fiquem à vontade. Fico muito feliz pela oportunidade também. E Deus abençoe a vida de cada um, o dia de cada um. Proteja amigos, familiares, em nome de Jesus. E até a próxima.